Descoberto o segredo. 5 passos transformadores para que clientes procuram você incrivelmente. No coração vibrante de São João da Serra, o aroma do café fresco dançava pelo ar quentinho da manhã, misturando-se com a fragrância terrosa do barro que Ana moldava com suas mãos. Com apenas 24 anos, ela herdara a loja da avó, um local repleto de histórias, cores e encantos, mas que, aos olhos da comunidade, ainda respirava a desconfiança ligada a um preconceito arraigado. Aquela loja não era apenas um espaço de vendas, era um pedaço de sua alma, um testemunho da resistência de uma mulher forte que sempre acreditou na magia do artesanato. Ana olhou ao redor e viu algumas pessoas passando, cochichando entre si, seus olhares repletos de críticas disfarçadas. Cada palavra maldosa ecoava como uma flecha em seu peito, fazendo seu coração disparar e suas mãos trêmulas se contraírem ao trabalhar. Ao invés de se deixar levar pela frustração, um fogo de determinação acendeu dentro dela. Porém, os ventos da desigualdade e do machismo eram frios e implacáveis, e mais de uma vez sua confiança vacilou. Desesperada para ter seu talento reconhecido, Ana encontrou Zé, um mestre artesão cujas mãos calejadas conheciam o barro como ninguém. Zé olhou nos olhos de Ana e viu uma chama que até ela não reconhecia. Ele se tornou seu mentor, sabendo que poderia guiar a jovem não apenas em habilidades, mas nos 5 passos que mudariam sua vida. Você precisa se conectar com seu público, entender o que eles realmente desejam, ele dizia, enquanto riam e debatiam sobre a vida enquanto moldavam peças de barro. O riso de Zé e a serenidade de suas palavras eram como um bálsamo que curava suas inseguranças. No subsolo de sua casa, Ana começou a desenterrar segredos familiares. Ao abrir velhas caixas, era como se as vozes de suas antepassadas ecoassem, contando histórias de desafios e superações. A vida de sua avó ressoava dentro dela, revelando que o verdadeiro poder sempre esteve ali, esperando para ser libertado. Cada nova criação que saía de suas mãos agora trazia não só técnica, mas a essência de sua história, de seu povo. Porém, quando seus trabalhos começaram a ganhar destaque, um certo cliente resolveu desdenhar de seus esforços. O deboche cortou seu coração como uma lâmina afiada. As palavras cruéis ressoaram em sua mente. Isso aqui é só para enfeitar, de verdade não vale nada. E nesse momento, ela sentiu a batalha internalizada entre querer se vingar e ser a mulher que sua avó sempre acreditou que ela poderia ser. Para conquistar clientes, ela sabia que precisava ir além do talento, era preciso criar uma conexão verdadeira. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Ana respirou fundo, a adrenalina pulsando nas veias e refletiu sobre como poderia se reerguer. Sabia que o caminho não seria fácil, mas a determinação voltou a arder. De repente, a porta de sua loja se abriu e, enquanto o sol se punha, uma figura conhecida apareceu à sua frente. Seria esse o momento de transformação que ela tanto esperava? O coração de Ana disparou ao reconhecer a silhueta que se desenhava na porta. Era Clara, sua melhor amiga desde a infância. Clara sempre foi a luz que iluminava os dias nublados de Ana. A única que acreditava em seu talento genuíno, mesmo quando a dúvida a consumia. Ao entrar, Clara trouxe uma onda de energia positiva, como um sol radiante que atravessava as nuvens. "Oi, Ana!" exclamou Clara, com um sorriso que parecia capaz de curar feridas. "Não conseguia acreditar que você estava aqui sozinha. Estava me perguntando como você estava se saindo." Ana sentiu as palavras da amiga como um sopro de ar fresco. Ela pensou em todas as vezes que compartilhara suas inseguranças com Clara, e agora, recebê-la ali parecia um sinal de que tudo poderia dar certo. "Estou tentando", começou Ana hesitante, "mas cada vez que eu crio algo, parece que algumas pessoas não conseguem enxergar o valor. Um cliente disse que minhas peças não valem nada."
A expressão de Clara mudou instantaneamente, como se um turbilhão de sentimentos atravessasse seu rosto. Ana sabia que sua amiga entendia a pressão que ela sentia. E como não entendia? Clara sempre defendia as belezas do trabalho de arte, admirando cada peça que saía da loja. Ana, você precisa acreditar em você, Clara incentivou, aproximando-se. Vamos fazer algo juntas. Você me deixa ensinar suas técnicas mais incríveis e vamos criar um evento especial. Convidar as pessoas da comunidade, mostrar a elas quem você realmente é. Uma ideia brilha à luz da amizade e da esperança. A animação começaram a crescer dentro de Ana. Um evento? Mostrar seu trabalho? Ser vista de verdade? Conforme mais ideias surgiam, uma sensação de empoderamento tomou conta dela. Era isso que precisavam, um espaço para que o público pudesse ver não apenas o produto, mas a história, a cultura e a paixão que havia por trás de cada peça feita por suas mãos. Você tem razão, Ana deu um passo à frente, seus olhos brilhando com determinação. Vamos fazer isso, vamos fazer um evento. E assim, as duas amigas se uniram. Passaram a noite toda planejando, desenhando convites e criando um clima que fizesse a comunidade comparecer. Enquanto o café esfriava e o brilho da lua enchia a sala, Ana começou a se sentir mais forte. O que antes era um sonho distante, agora se tornava palpável. Com cada amor e de energia, Ana se sentia mais forte e pronta para enfrentar tudo o que viesse. Com cada ano passando, as amizades, a loja e a missão de sua amiga pareciam mais do que nunca, agora enraizadas. Riso compartilhado e cada ideia que nascia, ela podia ver um futuro diferente, onde seu talento seria reconhecido. Nos dias que se seguiram, a loja se encheu de vida. Ana e Clara trabalhavam incansavelmente, moldando novas peças e preparando o espaço. Mas à medida que a data do evento se aproximava, uma sombra de dúvida voltou a se instalar no coração de Ana. E se ninguém aparecesse? E se as pessoas não se interessassem por seu trabalho? As vozes maldosas que ela tentava silenciar surgiam novamente, sussurrando que isso era apenas uma ilusão. Quando o dia chegou, o céu estava ensolarado e a cidade parecia vibrar em sintonia com a expectativa. O coração de Ana disparava, sua mão suava enquanto se preparava para abrir a loja. E como que respondendo a todo o seu esforço, ela viu um movimento se formando do lado de fora. Pessoas começavam a chegar, curiosas, conversando e rindo. O primeiro sorriso de um cliente a fez sentir que talvez, só talvez, isso pudesse ser real. Porém, ao olhar para além da porta, Ana encontrou um rosto familiar. Era o cliente que havia feito chacota de seu trabalho. O riso que antes se tornava tão cheio de desprezo, agora refletia um paradoxo. Ele observava intrigado, quase como se tivesse voltado para ver o que estava acontecendo. Ana sentiu a adrenalina subir, uma mistura de insegurança e determinação. Aquele momento estava carregado de tensão, e o que viria a seguir poderia mudar tudo. Seria essa a chance de mostrar a todos o verdadeiro valor de sua arte? A pergunta ecoou em sua mente enquanto ela respirava fundo, se preparando para o que estava por vir. O desafio estava apenas começando, e Ana mal conseguia imaginar as surpresas que o dia ainda lhe reservava. Ana respirou fundo, tentando acalmar o torvelinho de emoções que batia dentro dela. A loja começava a encher, e a atmosfera vibrava com sorrisos e palavras animadas. Músicas suaves tocavam ao fundo, criando um ambiente acolhedor. Clara se aproximou, empurrando uma caravana colorida de materiais de arte e piscou para Ana. "Olha só isso", disse Clara com entusiasmo. "As pessoas estão realmente empolgadas." Ana não conseguia se decidir se isso era encorajador ou assustador. O cliente, que se tornara um símbolo de suas inseguranças, agora a observava. Seria possível que naquele momento ele visse o que antes lhe escapava? Com o coração batendo forte, Ana se dirigiu à porta. Cada passo parecia um pequeno salto em direção à incerteza, mas ela estava decidida a se deixar encontrar. Chegando à porta, ela encontrou o olhar do homem que havia menosprezado. O que ele estava pensando agora? A raiva, o desdém ou algo mais profundo? Para sua surpresa, ele se aproximou lentamente. "Eu gostaria de ver essas peças." A hesitação na voz dele a fez levantar os olhos. Havia um leve brilho de curiosidade. Ana sorriu, mesmo que um tanto insegura. "É claro, venha", disse, gesticulando para que ele aproximasse. Entrasse.
A sala estava cheia de vida agora, com cada canto adornado pelo talento que Ana tanto tinha medo de mostrar. As pessoas admiravam os quadros, as esculturas e as peças exclusivas que ela criara com tanto amor e dedicação. Quando o homem entrou, começou a examinar os trabalhos com um olhar mais analítico. Enquanto isso, Clara, a sua fiel aliada, se entregava ao papel de apresentadora, explicando cada peça, cada técnica e cada história que envolvia o trabalho de Ana. As confirmações dos outros clientes se somaram à voz de Clara, criando uma sinfonia de elogios que começava a minar as vozes negativas na mente de Ana. Ela notou a expressão do homem mudar. Ao invés do desprezo, havia apreciação começando a brilhar em seus olhos. Aquela cena a fez sentir-se ainda mais forte e, pela primeira vez em muito tempo, ela acreditou que talvez a mudança fosse possível. Mas a mensagem não era só sobre reconhecimento, era sobre transformação. Ana percebeu que, além de criar peças, ela tinha um dom de contar histórias. E mais, podia usar essas histórias para conectar-se com as pessoas. O que começou como um simples evento, agora se tornava uma celebração de conexões humanas. A confiança dela crescia à medida que os comentários positivos de clientes se transformavam em conversas profundas. Mas, mesmo no meio daquela empolgação, as dúvidas ainda sussurravam. O que aconteceria se, ao final do dia, tudo não passasse de uma ilusão momentânea? Será que a dúvida um dia se calaria? Com coragem renovada, Ana decidiu que era hora de agir. "Pessoal!" ela gritou, chamando a atenção de todos. "Obrigada por estarem aqui! Hoje não é apenas sobre o que eu criei, mas sobre o que sentimos e estabelecemos juntos. Cada peça carrega um pedaço de mim, mas o mais importante é que essas histórias são nossas agora." Uma onda de aplausos a ressoou e, por um momento, ela se sentiu levitar. Mas antes que pudesse mergulhar nesse novo mundo, uma figura familiar apareceu na entrada. Era sua mãe, com um sorriso emotivo que parecia guardar 1000 palavras. Ana sentiu o peito apertar. O que sua mãe pensaria? E se ela viesse não para apoiar, mas para criticar? O tempo parou e, mais uma vez, Ana se viu à beira de um precipício emocional. Seria esse o instante em que sua verdadeira história começaria a ser revelada? A cada passo que sua mãe dava em direção a ela, as possibilidades se desenrolavam, e Ana encontrou o caminho entre o medo e a esperança, pronta para enfrentar o que viesse a seguir. Ana sentiu o coração acelerar enquanto sua mãe se aproximava. A mulher que a conhecia melhor do que ninguém estava prestes a conhecer uma nova faceta de sua filha. O olhar de sua mãe era uma mistura de orgulho e curiosidade, como se estivesse tentando desvendar um mistério. "Ana", a mãe disse com a voz suave, "que lindo ver você aqui, rodeada por tantas pessoas." Um calor subiu à face de Ana. Era como se toda a segurança que ela começava a construir estivesse em risco com a presença da mãe. E se ela não aprovasse as escolhas dela? E se tivesse seus próprios sonhos e visões para a filha, tão diferentes dos de Ana? A ansiedade quase a paralisou, mas a determinação de não falhar também a impulsionava. "Obrigada, mãe." Ana se esforçou para manter a voz firme. "Estou tentando, contando histórias por meio da arte." Ela viu a expressão da mãe mudar. Os olhos que antes estavam apenas curiosos, agora brilhavam com compreensão e carinho. A mãe se aproximou mais, frequentemente lançando olhares para as peças expostas. Cada quadro, cada escultura, parecia contar um pouco da luta de Ana, e isso estava começando a ressoar até mesmo com a mulher que a havia criado. "Uau, Ana! Você realmente colocou sua alma em cada uma dessas obras." Sua mãe comentou, analisando uma pintura que retratava uma memória de infância, onde elas brincavam juntas. "As memórias estão aqui, mamãe," Ana pensou, sentindo-se um pouco mais leve. Clara se aproximou, percebendo a tensão no ar. Com um sorriso acolhedor, apresentou a mãe a várias pessoas que admiravam as obras. Ela se tornou a ponte, compartilhando a história por trás da pintura que tanto tocava a Ana. "Sabe, eu sempre acreditei que cada artista tem algo especial a oferecer. E sua filha," ela olhou para Ana, "está aqui para mostrar isso a todos nós." A mãe observou incrédula, enquanto começava a entender a força que sua filha havia alcançado. As inseguranças de Ana ainda não desapareceram completamente, mas ela sentia que estava mais perto de se libertar daquelas correntes. Enquanto o evento seguia, Ana percebeu que sua mãe estava intimamente envolvida, e as conversas fluíam entre as duas.
Ao redor, risos e aplausos cresciam, e Ana sentia sua confiança se solidificando. As palavras de apoio das pessoas a inspiravam, e a presença de sua mãe, que até então parecia uma sombra de incerteza, agora a envolvia como um abraço caloroso de apoio. Por fim, quando a mãe se virou para Ana, com os olhos brilhando, a filha levou um novo fôlego. Era um reconhecimento não apenas do que Ana tinha feito, mas do que ainda era capaz de realizar. Eu estou tão orgulhosa de você, Ana, a mãe disse, quebrando o momento de silêncio entre elas. Você se encontrou e se expressou de uma maneira tão bonita. Ana sorriu, um sorriso que transbordava gratidão. Sabia que havia ainda muito pela frente, novas batalhas a serem enfrentadas. Mas a sensação leve que a envolvia agora era diferente, era como um prenúncio de mudança. Mãe, você vai se juntar a mim nessa jornada? Perguntou, o coração pulsando com esperança. A mãe olhou para a filha, o sorriso se transformando em um misto de determinação e amor. Sempre estarei ao seu lado, Ana. Vamos. Juntas. A resposta fez com que Ana sentisse um impulso de força. Mas antes que pudesse digerir completamente aquele momento, um homem que ela não esperava se aproximou. Era o cliente que antes havia olhado com desprezo, agora com um olhar terno e sincero. Posso falar com você? Precisamos conversar sobre o que eu realmente penso das suas peças. O sangue de Ana pareceu congelar. O que ele tinha a dizer poderia mudar tudo. Ela respirou fundo, consciente de que aquele era um novo capítulo em sua jornada. Tinha que saber o que viria a seguir. Ana engoliu em seco, os olhos fixos no homem que se aproximava. Seu rosto era uma mistura de ansiedade e curiosidade. A galeria, que antes parecia ser um espaço de celebração, agora se tornava um palco para o que poderia ser um momento decisivo em sua vida artística. Claro, disse ela, tentando manter a voz firme. O que você gostaria de dizer? O homem, de pele clara e cabelos grisalhos, fez uma pausa antes de falar. Ele parecia ponderar suas palavras, como se estivesse prestes a compartilhar um segredo guardado por tempo demais. Meu nome é Ricardo. Sou colecionador de arte, mas mais do que isso, eu sempre busquei obras que falem a alma. E as suas? Ele hesitou, olhando ao redor antes de voltar seu olhar para ela. Elas falam. O coração de Ana acelerou. Era um início que ela não esperava, mas logo a tensão tomou conta novamente. A dúvida ainda a acompanhava. O que ele realmente pensa sobre mim? Pensou. Eu sei que no nosso primeiro encontro eu não fui gentil, continuou ele, tirando um pedaço de papel do bolso interno do casaco. Na verdade, eu estava apenas projetando minhas inseguranças sobre sua arte. Mas hoje, aqui, conectada a todas essas emoções, me fez repensar. Ana sentiu uma onda de alívio, mas não se atreveu a soltar a respiração ainda. Ele estendeu o papel a ela. Era uma proposta escrita, repleta de números e referências a uma possível exposição em uma galeria de renome. Eu gostaria de discutir uma parceria. Você tem um talento incrível, e eu gostaria de ajudá-la a alcançar mais pessoas. O mundo de Ana pareceu girar. Uma proposta tão inesperada, um sonho se tornando possível, e ao mesmo tempo uma nova dose de insegurança. E se eu não estiver pronta para isso? Ela gaguejou, tentando organizar os pensamentos. O olhar de Ricardo era intenso, quase exigente. Não quero que você se sinta pressionada, ele disse, notando o pânico em seu rosto. Pense bem, isso pode ser o primeiro passo para levar seu trabalho a um novo patamar. A arte merece ser vista, e você tem histórias essenciais a contar. Ana olhou para sua mãe, que a observava com um olhar encorajador, balançando a cabeça em aprovação. O calor do apoio materno encheu sua alma. Eu nunca esperei algo. Assim, Ana respondeu finalmente, engolindo em seco. Tudo isso é tão novo para mim. E a arte é isso, Ricardo interrompeu. É um risco. É descobrir-se e também permitir que os outros a descubram. Não tenha medo do que as pessoas possam pensar. O que importa é o que você deseja transmitir. O coração de Ana disparou. As palavras dele reverberaram dentro dela, ecoando como um mantra. Nesse momento, ela sentiu que havia algo maior em jogo. Não apenas uma proposta de parceria, mas uma oportunidade de libertar o verdadeiro eu que ela tem se esforçado tanto para mostrar. Ser artista era, na essência, ser vulnerável. Posso ter um tempo para pensar? Ela perguntou, ainda hesitante, mas já sentindo a adrenalina percorrendo seu corpo. Claro, Ricardo respondeu sorrindo. Estou aqui, como fã e agora um apoiador. Espero que você aceite meu convite. Ana assentiu, a mente girando em torno daquelas palavras. Era uma chance, uma possibilidade.
mas um receio a bombardeava. E se ela falhasse? Ana? Clara a chamou de longe, distraindo-a de seus pensamentos. Você consegue um tempinho? Temos algumas pessoas interessadas nas suas obras. A mente de Ana estava confusa, o coração batia rápido, mas havia uma sensação crescente de liberdade. Sua arte começara a brilhar. Agora ela tinha que decidir: seguir o caminho seguro ou apostar em algo maior, algo que poderia transformar sua vida e carreira. Enquanto Clara se aproximava e o pensamento da proposta de Ricardo ecoava em sua mente, uma nova ideia começou a brotar. E, por um instante, Ana sentiu que era hora de fazer algo ainda mais ousado do que tudo o que já fizera. E se ela pudesse realizar essa exposição sozinha? A ideia a aterrorizava e excitava ao mesmo tempo. Por onde começar? Ela respirou fundo, decidida a não se deixar levar pelo medo. O que seria necessário para mudar sua trajetória? O desafio estava se formando diante dela, e Ana precisava decidir rapidamente. Era hora de se enfrentar e descobrir até onde era capaz de ir. O momento da verdade estava mais próximo do que nunca. Ana sentiu um frio na barriga. A proposta de Ricardo ecoava em sua mente, quase como um chamado. Havia um mundo inteiro à sua frente, cheio de possibilidades e desafios. Mas a ideia de organizar sua própria exposição, isso a deixou mais nervosa do que tudo. O quê? Ela, uma artista amadora, planejar uma apresentação sozinha? Clara puxou Ana para a realidade. Ao lado delas, um grupo de visitantes apreciava as obras penduradas na galeria. Algumas pessoas olhavam curiosamente para Ana, e isso a fazia se sentir um pouco exposta. E se não gostarem do que vem? Ei, você tá bem? Perguntou Clara, preocupada com o semblante distante da amiga. Sua expressão está meio estranha. Ana forçou um sorriso e tentou dissipar a neblina de incerteza. Sim, só pensando na proposta do Ricardo. E, bem, em algo que eu gostaria de fazer. Clara apertou a mão de Ana, segura e esperançosa. O que for, você vai arrasar. Você sabe que a sua arte é incrível. Vamos fazer isso juntas. O apoio de Clara era como um bálsamo em seu coração, mas a realidade ainda permanecia. O que exatamente ela precisava fazer para dar esse passo tão decisivo? A ideia parecia grandiosa e aterrorizante ao mesmo tempo. A própria ideia de organizar uma exposição parecia uma montanha intransponível. Ana passou o olhar pela galeria, absorvendo a atmosfera vibrante ao seu redor. A luz suave refletia sobre suas obras, criando um ambiente quase mágico. E se eu pudesse trazer essa magia para o meu próprio evento? Pensou por um momento. Uma exposição só sua, onde cada quadro contasse sua história. Seu coração disparou diante da ideia. Eu poderia começar buscando um espaço e talvez conseguir algumas parcerias. Mas quem se interessaria? Murmurou quase para si. Clara a ouviu. Você tem uma visão única, Ana. Lembre-se do que Ricardo disse. A arte precisa ser vista. E você já tem um bom começo aqui. Este lugar é o seu trampolim. Ana piscou rápido, o encorajamento da amiga a sacudindo do torpor. O que parecia impossível agora parecia um pouco mais acessível. Claro, ela precisaria planejar, mas isso não era tarefa de uma só pessoa. E se ela convidasse amigos e outros artistas para participarem? A possibilidade de criar um ambiente colaborativo começou a se formar na sua mente. Enquanto pensava nisso, as vozes animadas no ambiente se tornaram um pano de fundo reconfortante. A música suave tocava ao longe, dando ritmo a seu coração acelerado. Eu penso em fazer algo maior, Clara, Ana disse decidida. Não quero apenas participar de uma exposição. Quero organizar a minha, com a minha essência. Isso é incrível, Clara exclamou, com os olhos brilhando. E você não está sozinha nesse processo. Pode contar comigo para o que precisar. Ana sentiu uma onda de gratidão. Nada havia sido mais empoderador até aquele momento. A ideia de ter Clara ao seu lado forneceu a força que ela precisava, e sua mente começou a traçar planos. Uma lista de artistas, uma lista de contatos e ideias. O brainstorming começou a ocorrer naturalmente. Ela poderia realizar uma reunião inicial, reunir amigos, fazer convites. Ana se sentiu cheia de vida, como se uma pintura bem colorida estivesse surgindo diante dela. O calor da excitação misturava-se com o nervosismo, e a vida estava realmente começando a ganhar cor.
Mas, em meio a tudo isso, um pensamento ainda pairava na sua mente, pesado como uma nuvem escura. E se ela falhasse? O medo de decepcionar a todos era quase insuportável. Ana? Clara a retirou dos pensamentos. O que você está pensando? Ana respirou fundo. As próximas palavras que saírem de sua boca guardariam o peso da verdade. E se eu não for boa o suficiente? E... Se ninguém comparecer? Clara olhou nos olhos, séria, mas também calorosa. Todos enfrentam esse medo, Ana, mas você nunca saberá até tentar. O que importa é ser verdadeira com sua arte. Você vai tocar pessoas de uma forma que nem imagina. A adrenalina pulsou dentro dela. Com o apoio de Clara e a força que encontrara dentro de si, Ana começou a visualizar o que poderia ser. O próximo passo estava ao alcance das mãos. No entanto, uma questão persistia. Conseguiria realmente dar vida a essa ideia ousada? Naquele momento, algo mudou em Ana. Era hora de agir, mas não sem um último impulso. Clara, percebendo a construção da determinação, sugeriu: que tal poste uma foto com suas obras e começar a compartilhar essa ideia nas redes sociais? Uma prévia do que está por vir. Ana hesitou, mas a emoção a levava para a frente. Uma pequena caminhada em direção ao desconhecido, mas com um sentimento resplandecente. Estou pronta para isso. Ao girar para se preparar para o clique da câmera, Ana viu Ricardo ao fundo, observando novamente. O olhar dele parecia sereno e expectante, como se soubesse que algo especial estava prestes a acontecer. O futuro a chamava e era hora de abraçar a jornada. E assim, enquanto a lente da câmera capturava aquele momento de transformação, Ana fez uma promessa silenciosa a si mesma: ser fiel à sua arte e não deixar que o medo a paralisasse. Mas uma pergunta crucial ainda voltava a atormentá-la: o que realmente significa ser uma artista no mundo? Diante desta nova etapa, Ana percebeu que essa resposta poderia mudar tudo. Essa viagem estava apenas começando e ameaçava revelar segredos que ela nunca imaginou sobre si mesma. Ana se sentia mais viva do que nunca. Cada batida do seu coração parecia sincronizada com a expectativa do que estava por vir. As redes sociais, que antes pareciam um mar de rostos anônimos, agora eram uma ponte para o mundo, um espaço onde sua arte poderia ganhar vida e se conectar com outras almas. Com o celular em mãos, ela deu um último olhar para suas obras, respirou fundo e, segurando a cintura de Clara com um sorriso nervoso, posicionou-se ao lado do quadro mais vibrante. Era uma pintura que representava sua essência. Cores intensas, formas fluidas e emoções cruas. "Pronta?" perguntou Clara, ajustando o ângulo da câmera. "Pronta", respondeu Ana, com um lampejo de coragem nos olhos. O flash iluminou o lugar, capturando um momento que parecia um ponto de partida. Ao ver o resultado na tela, uma onda de emoção a envolveu. Era mais do que uma simples foto, era uma declaração. "Vamos colocar isso nas redes!" exclamou Clara, mergulhando no entusiasmo. Ana sentiu um frio na barriga enquanto assistia a amiga compartilhar a imagem com a legenda: "Em breve, uma nova jornada. A arte precisa ser vista." Nesse instante, algo mudou em Ana. O medo que a paralisava deu lugar a uma chama de possibilidade. A ideia de expor seus sentimentos por meio da arte não era apenas um sonho distante. Podia ser a sua realidade. Clara não parava de falar sobre a empolgação que ela sentia ao compartilhar a novidade com os amigos e demais artistas. Embora Ana estivesse ainda um pouco insegura, o apoio de Clara era como uma âncora. O tempo passou rápido e, entre mensagens de apoio e curtidas, Ana percebeu que a comunidade ao seu redor já estava se mobilizando. Várias pessoas expressaram interesse, amigos, conhecidos, até mesmo artistas que ela admirava. A ideia de uma exposição parecia menos assustadora e mais como um projeto coletivo que pulsava de vida. "Ana, olha isso!" Clara chamou a atenção dela apontando para uma mensagem de um artista que ela havia considerado uma referência. "Adoraria participar da sua exposição. A sua arte é inspiradora." Ana sentiu um frio na barriga novamente, mas agora era diferente. Era um frio na barriga que vinha acompanhado de esperança. E se esse artista realmente se juntasse a ela? E se eles criassem algo único juntos?
Vamos organizar uma reunião, sugeriu Clara, seu entusiasmo sendo contagioso. Ana concordou, sua mente já fervilhando com ideias. Podiam fazer um evento colaborativo, onde cada artista mostraria sua essência e todos teriam uma voz. Logo, elas começaram a traçar as primeiras etapas, escolher uma data, pesquisar locais, pensar na divulgação. Ana percebeu que, a cada pequena ação, estava um pouco mais perto de realizar seu sonho. As dúvidas começaram a se dissipar, substituídas por um sentimento crescente de que isso era possível. O misto de emoção e nervosismo se tornava companheiro constante, mas agora com uma nova conotação. As semanas se passaram rapidamente. Ana não podia acreditar na quantidade de apoio que estava recebendo. Mensagens de amizade, artistas se apresentando para fazer parte do projeto. Era como se uma rede de pessoas estivesse se formando ao redor dela. Contudo, enquanto tudo florescia, um novo medo começou a assombrá-la. Ao olhar para sua obra, perguntava-se se conseguiriam capturar a verdadeira essência do que ela queria expressar. E se os visitantes não conseguiam entender a profundidade do que estava sendo mostrado? Teriam a sensibilidade necessária para perceber as nuances que, para ela, eram tão claras? Numa noite tranquila, enquanto rascunhava suas ideias, algo em seu coração começou a bagunçar a tranquilidade que havia conquistado. Clara, você acha que a gente realmente consegue fazer isso? Perguntou Ana, a voz trêmula de insegurança. Claro, você só precisa confiar na sua arte. Cada detalhe reflete você, Clara respondeu, segurando firme a mão da amiga. Ana ponderou sobre isso, mas uma nova luz começou a brilhar dentro dela. O que se tratava de arte se ampliava a cada dia. E se a verdadeira beleza estava em expor a vulnerabilidade? Então, uma mensagem chegou, quebrando o instante de reflexão. Era de Ricardo, implementando ainda mais desafios. Um convite para apresentar suas obras em uma galeria tradicional. A pressão de expor sua evolução artística em um espaço maior subiu e, ao mesmo tempo, significava uma nova oportunidade. O coração de Ana disparou novamente. Seria mais um passo para o desconhecido. E agora, diante daquela nova proposta, as perguntas a assombravam novamente. Seria forte o suficiente para suportar essa pressão? O tempo estava se esgotando e uma nova escolha à sua frente: continuar no caminho cômodo ou arriscar e dar o salto para o desconhecido. Ana fechou os olhos, ouvindo o eco das vozes de apoio ao seu redor e o brilho que a arte tinha dentro de si. Algo dentro dela tremulou e ela murmurou para si mesma: não posso voltar atrás. Enquanto isso, Clara, percebendo a hesitação da amiga, fez a pergunta que reverberaria em Ana. O que você realmente quer, Ana? A resposta estava crescendo dentro dela, esperando para ser descoberta. E tudo parecia girar em direção a um precipício de novas possibilidades. Qual seria a escolha dela? Ana se pegou refletindo naquelas palavras. O que ela realmente queria? A galeria representava tudo o que ela almejava, mas também representava um medo de não ser compreendida. O coração dela disparava novamente, criando uma sinfonia de sentimentos. O brilho da chance de ser vista, a ansiedade da possibilidade de falhar. Clara estava ao seu lado, com seu sorriso confiante, ancorando-a em suas dúvidas. Eu quero me expor, exclamou Ana, de repente. As palavras saíram num impulso, como um grito reprimido que finalmente encontrou a luz do dia. Quero que as pessoas vejam a minha arte e sintam o que eu sinto. Clara piscou, surpresa, mas logo um sorriso largo apareceu em seu rosto. Isso mesmo, então vamos aproveitar essa chance. Vamos falar com o Ricardo e ver o que ele sugere. Ana observou, uma mistura de esperança e inquietação crescendo dentro dela. A imagem de uma galeria cheia de pessoas, andando entre suas pinturas, a observando, a fez sentir como se estivesse flutuando. O frio na barriga envolvia, mas agora não vinha do medo, era da expectativa. O dia seguinte trouxe uma nova energia. Clara e Ana se reuniram com Ricardo, que as recebeu na galeria como se estivesse revelando um segredo guardado. Vocês têm uma chance única aqui, começou ele, em seu tom assertivo e convidativo. Essa galeria está aberta a novas vozes e vocês têm uma história a contar. Mas é preciso que façam sua arte brilhar.
Ana sentiu que as palavras dele penetravam profundamente. Como fazemos isso? Perguntou, sua voz tingida de curiosidade e um leve tremor de nervosismo. Ricardo a inspirou com suas dicas práticas enquanto eles discutiam sobre o posicionamento das obras, os temas que iriam explorar e a interação com o público. Cada ponto que ele mencionava acendia uma nova luz dentro de Ana. Passaram semanas intensas entre a preparação da exposição e a criação de novas obras. Ela experimentou misturas de cores que nunca havia usado, expressando emoções que antes pareciam assustadoras. A pressão, que antes a paralisava, agora se tornava uma aliada. Ela se viu escrevendo no final de suas obras mensagens que falavam sobre amor, perda e a liberdade dos sentimentos. Entretanto, cada etapa da preparação era um turbilhão de emoções. Havia dias que ela se sentia tão viva e confiante, mas outros em que a dúvida voltava a apertar seu peito. Certa noite, enquanto trabalhava em cima de um quadro que retratava um momento de tristeza profunda, ela começou a chorar. Era um choro de libertação, como se cada pincelada fosse um pedaço da dor que ela finalmente estava soltando. "Ana!" gritou Clara ao entrar no estúdio assustada. "O que aconteceu?" Ana enxugou as lágrimas, mas um sorriso brotou quando viu a expressão de preocupação da amiga. "Estou bem, só precisei deixar a arte falar um pouco." Clara a abraçou e juntas compartilharam um momento de silêncio, onde a compreensão fluía sem palavras. Com o passar dos dias, a galeria foi se moldando ao sonho delas. O dia da exposição se aproximava rapidamente e a empolgação tomou conta do estúdio. Todos estavam animados, mas Ana sentia a pressão aumentando. O questionamento de uma artista se tornava mais forte. E se ninguém gostasse? Na última noite antes da abertura, Ana revisou cada obra uma última vez. A cidade iluminada por fora parecia um mundo à parte do que se passava dentro dela. As cores de suas pinturas brilhavam sobre a luz suave, refletindo suas esperanças e medos. Ela se sentou, respirando fundo, tentando encontrar uma centelha de calma. O nervosismo estava ali, mas agora misturava-se à determinação. Se fizesse aquilo por ela mesma, se revelasse a sua verdade, talvez, apenas talvez, isso tivesse um impacto maior do que imaginava. Então, uma nova mensagem surgiu em seu celular e seu coração disparou ao ver de quem era. Era uma resposta de Greg, um artista famoso que admirava. "Eu irei à sua abertura, mal posso esperar para conhecer sua arte e sua história." A adrenalina tomou conta de Ana. O dia tão aguardado estava prestes a chegar e uma nova onda de emoção a envolveu. O que viria naquela noite? O reconhecimento de sua capacidade ou a dúvida persistente? Essas perguntas ecoavam em sua mente enquanto ela se preparava para enfrentar o mundo. Naquela virada de página, a verdadeira jornada estava prestes a começar. O que seria preciso para que as Paixas superassem os desafios e realizarem tudo o que desejavam? O grande dia finalmente chegou. A luz da manhã filtrava-se pelas janelas do estúdio, iluminando cada canto como um símbolo de novos começos. Ana vestiu-se rapidamente, escolhendo um vestido simples mas elegante. A intenção era que a arte fosse o centro das atenções e não ela mesma. Enquanto se olhava no espelho, a insegurança a abraçava, mas ao mesmo tempo havia uma centelha de coragem. Clara chegou logo depois, com um sorriso infectante e uma garrafa de vinho nas mãos. "Para nós, Ana", ela disse, abrindo a garrafa, celebrando a coragem antes da grande abertura. Ana riu, um misto de alívio e ansiedade, enquanto o som do vinho sendo derramado na taça soava como música para seus ouvidos. O ritual se repetia, com brindes e promessas de confiança. Ana sabia que Clara estava ali, mas o peso da responsabilidade empurrava-a para um abismo de incerteza. Ambas se dirigiram à galeria. Logo na entrada, um aroma de pintura fresca e um murmúrio de vozes começavam a tomar forma. Ao entrar, Ana sentiu um frio na barriga. O espaço, antes um vazio onde seus sonhos ainda estavam por nascer, agora estava repleto de seus quadros, suas visões, sentimentos expostos de uma forma crua e verdadeira. As luzes brancas refletiam nas tintas vibrantes, quase dançando. Ana caminhou até suas obras, admirando-as com carinho. Porém, sua alegria era rapidamente invadida por dúvidas. E se os visitantes não sentissem a essência de sua arte? E se a crítica fosse azeda, como se o mundo não entendesse suas mensagens?
Olha, Ana, aquela é a menina que falou da arte na live? Clara apontou, excitada, para uma jovem que se aproximava. O coração de Ana acelerou. A expectativa de ver rostos conhecidos ali aumentava sua esperança. A exposição começou a movimentar-se, e logo mais pessoas começaram a entrar. Greg chegou, atraindo olhares admirados e suspiros. Ele, o artista que parecia tão distante, estava ali, parado diante do quadro onde Ana havia vertido suas mais íntimas emoções. Sentia que sua presença conferia um valor inestimável àquela noite. Quando Ana se aproximou dele, seu peito parecia explodir. "O que você acha?" perguntou, a voz trêmula. "É incrível, Ana. Você consegue transmitir a dor e a beleza de forma tão intensa." Seus olhos estavam fixos em um dos quadros que mostrava uma representação do amor entrelaçado à tristeza. "É uma experiência de sentir, não apenas ver." As palavras de Greg a encheram de um orgulho que quase a fez chorar. Mas, antes que pudesse responder, o murmúrio da multidão tornou-se um grito abafado. Os aplausos começaram a ecoar, e Ana se virou, perplexa, para ver uma série de pessoas se aproximando de uma de suas obras, a que retratavam um momento de despedida. Elas sorriam e analisavam cada detalhe. Sentia-se estranha naquela nova realidade, como se não estivesse realmente ali. Conversas e risadas ao redor soavam como música distante, enquanto um pensamento fixo martelava em sua cabeça. Será que realmente ela havia conseguido se expor de verdade? Cruzando o espaço, o olhar de Ricardo encontrou o dela, e ele se aproximou com um brilho nos olhos. "Ana, você fez um ótimo trabalho. As pessoas estão apaixonadas pelo que você expressou. Essas reações são prova de que sua arte tocou o coração delas." Ana sorriu, mas havia uma parte dela que ainda duvidava. Uma segunda onda de emoções nublava sua mente. E se tudo isso fosse efêmero? A conexão genuína que procurava poderia se dissipar tão rapidamente quanto chegara? Quando menos esperava, uma nova mensagem reluziu em seu celular. Dessa vez, era de um influenciador de arte que a convidava para uma entrevista. O reconhecimento tornava-se palpável, mas com ele vinha o medo. O que isso significava para o futuro dela? Naquela noite cheia de promessas, Ana percebeu que tudo o que havia vivido até ali era apenas um destalho do que estava por vir. E se a verdadeira batalha não fosse apenas conquistar o público, mas sim aceitar sua própria trajetória? O brilho da galeria refletia suas dúvidas e conquistas, enquanto Ana se preparava para um mundo que poderia ser tanto a sua salvação quanto seu maior desafio. Foi quando as luzes começaram a piscar, sinalizando que a exposição estava prestes a abrir oficialmente. O que estava esperando por ela na próxima esquina do destino? Seria foco da crítica ou ganharia aplausos inesquecíveis? O coração de Ana batia mais forte enquanto ela respirava fundo, decidida a desvendar os mistérios que ainda a aguardavam. Ana olhava para a galeria lotada, seu coração pulsando como uma bateria vibrante. As pessoas admiravam suas obras, algumas torcendo o nariz, enquanto outras se envolviam emocionalmente com o que viam. A energia era elétrica. Todos os sorrisos e olhares faziam com que a insegurança que antes a dominava começava a escorregar para longe. Aquela era a sua hora. Considerando o que acabou de acontecer, Ana se lembrou da jornada. Perdeu a conta de quantas vezes hesitou, quantas dúvidas a fizeram querer desistir. Mas agora, aqui estava ela, no centro de tudo, e cada sorriso que via fazia suas inseguranças parecerem menores, quase irrisórias. Com um sopro profundo, ela decidiu arriscar. Caminhou em direção ao grupo que analisava seu quadro mais significativo, um trabalho que simbolizava seu crescimento pessoal, suas dores e suas vitórias. Um casal em particular estava em foco, o olhar de um deles refletindo lágrimas de emoção. "Isso é maravilhoso", disse a mulher entre soluços. "Eu nunca pensei que conseguiria me conectar tanto com uma obra de arte. Sua dor é minha dor, a história dela se entrelaçou com a minha. Como você conseguiu isso?" A pergunta a pegou de surpresa. Ana, agora estarrecida pelo impacto, respondeu com sinceridade. Eu passei por muitas coisas e tentei deixar que a arte falasse por mim. Cada pincelada carrega um pedaço da minha história." O homem ao lado da mulher se virou, admirando Ana com seriedade. Suas palavras eram um eco profundo, e Ana sentia um calor crescer dentro dela. A sensação de ser ouvida, entendida, a empoderava.
Não era mais apenas sobre vender arte, era sobre criar conexões. "E você vai continuar?" perguntou ele. "Eu não posso esperar para ver mais do que você tem." Ana encontrou um sorriso genuíno crescendo em seu rosto. A jornada estava longe de ser apenas sobre ser reconhecida. Era sobre compartilhar, abrir seu coração e se expor. Agora, compreendia que cada crítica recebida era um convite à Reflexão e à melhoria. O evento seguia e novos amigos se formavam ao redor dela. Clara, sempre ao seu lado, fazia questão de apresentar Ana a cada novo visitante, regando a rede de apoio que se criava ao seu redor. O brilho nos olhos da amiga fazia Ana perceber que não estava sozinha. Momentos de alegria tornaram-se frequentadores da galeria, e o clima era de celebração. Cada risada compartilhada, cada aplauso, cada conversa profunda com os convidados. Ana não tinha ideia do quanto seu sonho afetava os outros até aquele dia. A realização veio como um presente inesperado. A tensão que antes a consumia transformou-se em um combustível criativo. Quando Ricardo surgiu mais uma vez com um sorriso amplo, Ana soube que a aprovação dele era significativa. Ele se destacou entre a multidão, aproximou-se e disse: "Você está prestes a criar algo muito maior do que essa exposição, Ana. As pessoas precisam ouvir sua voz. Você precisa se expressar, e qualquer uma das suas peças pode se tornar uma porta para novas oportunidades." As palavras de Ricardo ressoavam dentro da mente de Ana. Ela percebeu que a arte era uma ferramenta de transformação, não apenas para ela, mas também para os outros. Estava claro que precisava não apenas de reconhecimento, mas de um propósito: ajudar as pessoas a se conectarem com suas histórias. O último a chegar fez seu coração disparar. Era sua mãe. Ana mal acreditava que ela estava ali, e seu olhar estava fixo em cada obra, com uma expressão de orgulho que a fazia sentir como se flutuasse. "Eu estou tão orgulhosa de você, Ana." As lágrimas eram sinceras e profundas. Você encontrou sua voz e a deixou ecoar. Tragicamente, seguida de uma emancipada, Ana sentiu como se pela primeira vez o peso dos olhares que acompanhavam seu caminho estava sendo substituído por um sentimento de realização. "Obrigada, mãe." As palavras eram carregadas de emoção. Não era só sobre conquistar a mãe, mas sobre libertar-se dos medos que a amarravam. A noite terminou com risos, celebrações e abraços calorosos, deixando Ana leve. A realização não se resumia a um evento de sucesso, mas à descoberta iminente de quem ela realmente era. Ser artista não significava seguir padrões estabelecidos, mas sim ser a voz autêntica em um mundo que muitas vezes permanece em silêncio. Antes de se retirar, Cláudia se aproximou, seu olhar cheio de determinação. "Vamos fazer isso mais vezes. A arte precisa continuar a ser compartilhada. E você, Ana, tem todo o potencial para moldar isso que começamos hoje." Era um recordatório de que sua jornada havia começado e o ciclo nunca terminaria. Com a gestão calorosa do ambiente iluminado, Ana sorriu. O futuro a aguardava com braços abertos. Ana percebeu que se antes seu projeto era apenas fazer arte, agora era sobre transformar vidas. A jornada não foi simples, mas a força que encontrou dentro de si a levaria longe. Era um novo dia para pintar e contar histórias. Era hora de respirar fundo e deixar a coragem guiá-la. A respiração profunda, entre olhares, sorrisos e histórias sendo contadas, Ana compreendeu. O verdadeiro reconhecimento se encontrava ao compartilhar com o mundo. E assim, uma nova história estava apenas começando. Você precisa se inscrever agora no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas que mexem com o coração. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar outras pessoas a conhecerem essas narrativas emocionantes. Comente suas reações e teorias sobre esse final incrível. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Vamos espalhar a mensagem de coragem e transformação juntos.